Nós vamos falar um pouco sobre o que eu vou chamar de grupos de exemplos que demonstram o colapso cognitivo que a gente já vive e que deve se agravar. E, inicialmente, olhando o aspecto desse colapso pelo ponto de vista cognitivo, né, o aspecto cognitivo, que eu acho que nós já estamos atravessando. Tenho feito aqui no canal lives abertas e na comunidade, lives onde eu aprofundo um pouco mais essa questão, né? Então, lá eu estou aprofundando o que eu acho que são as causas desse colapso cognitivo, já fizemos 3 lives sobre isso. E hoje eu pretendo falar, apesar do título ser simplesmente exemplos do colapso cognitivo, que pode levar a entender que eu ia citar alguns monumentos à burrice aí, né? Mas eu acho que isso não é tão útil quanto a gente tentar identificar tentar agrupá-los assim, para só de forma abstrata a gente poder entender direito o que está acontecendo e a gente se preparar, porque o colapso cognitivo atinge a todos nós, seja na nossa própria cognição, seja nas dificuldades que nós vamos enfrentar pela falta de cognição dos outros, né? Porque quando isso começa a se alastrar do jeito que está hoje, vai chegar nas coisas mais elementares, entendeu? Então, coisas básicas do nosso cotidiano vão ser comprometidas porque tem gente despreparada intelectualmente ali, cognitivamente, para lidar com aquela situação, né? Então, a minha ideia é tentar agrupar 3 grupos de exemplos, assim, até para a gente não precisar nomear, personalizar essa coisa, que eu acho que não é tão útil, e hoje em dia tem que tomar cuidado, que senão você ainda é processado, né? Depois do que aconteceu lá com um lutador, acho que é lá do Sul, ele falou que achava, parece que a palavra que ele usou foi escroto, homem com maquiagem. E ele foi intimado lá pelo Ministério Público para explicar isso daí que ele quis dizer. E foi, inclusive, assim, teve não chegou, acho que, a abrir inquérito, mas foi assim, o cara teve que ir lá, entendeu? Só o fato de humilhar o cara, isso é uma intimidação, né? Isso é o ativismo judicial, né? Então, hoje a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque além de você não poder falar nome de pessoas, que você pode ter problema, mesmo pessoas públicas, né? Você viu que deu com o Moro, né? O cara fez uma piada lá no churrasco e já, entendeu? Já deu problema, entendeu? E para uma pessoa que tem toda a estrutura, tem advogados, tem contatos, tá? Imagina com Zé Mané que nem eu, né? A bucha que isso vira, né? Então, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado, porque além de ser com pessoas, hoje também, mesmo aqueles... tá tendo uma espécie de condenação de crime sem vítima, né? Você pode falar, assim, alguma coisa e sobre algo disperso e aparece uma associação aí, uma federação, não sei o quê, e você gera problema. O Albaninho tá lembrando, o Albano Lopes aqui tá lembrando um negócio importante, o cara é senador. Quer dizer, o que deveria ter imunidade parlamentar. O cara não tem imunidade parlamentar nem para falar, né? Porque parlamentar é o cara que parla, né? É para falar. O cara não pode falar nem no churrasco, bicho. Entendeu? Um senador. Então, imagina a gente, né? Vou ter que tomar cuidado aí quando eu for no bar tomar uns cinzanos, tem que tomar cuidado agora. Qualquer coisa que você falar ali, né? Já aconteceu uma vez uns caras que estavam falando num clube, né? Aqui de São Paulo, lembra? Então, e é melhor a gente nem lembrar quem é quem, né? Aí, né? Não deveria nem ter falado esses nomes aqui. Que agora a gente não. O maior problema do ativismo judicial, e é nesse sentido que ele funciona como uma arma de censura, é a gente nem saber o que pode ou não falar, né?
Quem já viu documentários assim do ambiente de terror que coexiste, assim, que as pessoas têm contato nos países totalitários, né? Na União, que era a União Soviética, ou em Cuba, ou assim, o próprio, existe um medo pairando no ar, assim, né? De qualquer coisa que você fala, né? Ou deixa de falar também. Tem muito esse medo, né? O filme lá... tem aquela série de documentários sobre Stalin e o filme Stalin, o Homem de Aço, com o Robert Duvall, fazendo um trabalho magnífico lá. Esses filmes mostram bem como era esse ambiente, né? Que é criado também pelo estímulo à caguetagem, né? É o estímulo a todo mundo, um fica denunciando o outro. Então fica todo mundo com medo de ser denunciado, né? Então, por tudo isso, prefiro colocar em grupos de exemplos. Então a gente começa com o primeiro grupo, que eu acho que é o maior, que é onde a gente pode identificar esse colapso cognitivo, e aqui eu vou fazer um parênteses. Cognição, eu não estou colocando aqui apenas como um sinônimo de inteligência, mas algo onde se encaixa a inteligência, né? Embora a inteligência também, de certa forma, envolva memória, capacidade de raciocínio, conexões, uma percepção da realidade e conexões entre macro e micro, né? Que isso é algo meio inexplicável, assim, mas que se aprende apenas por usar, como andar de bicicleta, assim, não adianta muito você ler teoria sobre isso, né? Porque isso tem isso é a expressão da capacidade de fazer analogia, né? Por isso que eu digo que a capacidade de fazer analogia está muito ligada à capacidade cognitiva. E apesar da inteligência usar de tudo isso, são coisas distintas, né? Então, dentro da cognição, eu coloco ainda essa memória, né, que envolve toda a erudição, todos os dados, toda a capacidade, e aí também vai ter sentido qual é a qualidade desses dados que você alimentou a sua memória. Saúde aí para vocês. Então, nesse primeiro grupo, eu acho que são aqueles que são os acomodados, entendeu? São aquelas pessoas que, por uma tendência da própria natureza, que se você analisar esse grupo de pessoas, que hoje em dia o pessoal brinca chamando de NPC, né? Aqueles personagens não jogáveis, são aquelas pessoas assim que, embora possam fazer parte da estrutura da sociedade, trabalhando, cumprindo seu papel ali, elas estão, da mesma forma que no jogo, né? Como aqueles carinhas que estão atravessando a rua lá no Sin City, né? Que não são jogáveis, mas eles têm ali um papel, né? E essa maioria, em geral, são pessoas boas, são pessoas bem intencionadas, assim. E só que essas falhas na cognição vêm por causa da acomodação, né? Aí, mais do que preguiça, tem algo mais profundo aí, que pode ser usada aquela palavra antiga, assídia, né? Que significava uma preguiça, mas no sentido existencial, né? Em alguns casos quase espiritual. É o cara que ligou o botão, entendeu? E está trabalhando no automático, a vida dele está no... A maioria da população é assim, mesmo com intervalos de dispersos, assim, né? Se você olhar, a maioria nunca participou ao longo da história das decisões que moviam a sua vida, que mexiam na sua vida. A maioria, eu estou falando aí nesse caso, de decisões macro, evidentemente, né? Decisões da sociedade, de leis,
de eleições depois, quando chega a democracia, mas mesmo antes, do discurso público, assim, a maioria não são as pessoas que vão tomar decisões ou vão nem mesmo influir nas decisões. Embora exista, por um período de tempo, existiu, que não existe mais, existiu por um período de tempo uma, de certa forma, falsa esperança que a democracia poderia incluir todas essas pessoas, né? O voto universal, enfim. Mas o que acontece? Essas pessoas, por sua própria natureza, essa maioria não quer essa responsabilidade de ter que tomar suas próprias decisões. Infelizmente, isso é verdade. Eles preferem seguir o fluxo. E o fluxo, desde que começa aí, desde da chegada dos meios de comunicação de massa, esse fluxo é determinado por esse discurso oficial do establishment, que é propagado por essa mídia, a mídia oficial aí, né? Embora, mesmo não sejam órgãos do Estado, mesmo que existam aí algumas dezenas de famílias envolvidas nisso, elas praticamente possuem uma homogeneidade que, para qualquer um mais atento, vai perceber que é uma fraude, porque o mundo acontece em tantas notícias, de tantas maneiras, e permite tantos pontos de vista dessas mesmas notícias, como que pode todo o conglomerado das mídias de massa falarem a mesma história, com os mesmos enfoques, com as mesmas nuances, o mesmo viés, e às vezes o mesmo exemplo, quando não o mesmo título e texto. Então, como pode? Assim, seria assim, é como você jogar dado 200 vezes, cair 6 seguida. Pode acontecer? Pode. Mas eu nunca vi. E dificilmente alguém vai ver assim tão fácil isso. Então, essa massa acomodada, né, ela, de certa forma, até por uma humildade, é isso que eu digo, que nem, em geral, são boas pessoas, preferem, assim, conviver quando o caso de ter alguma dúvida, do que a exposição, o trabalho, seja de procurar outra fonte de informação ou de enfrentar numa discussão ou em alguma situação, enfrentar aquilo, né? Então, mesmo quando às vezes ela acha que não está muito certo, ela se cala. Então, a imensa maioria, acho que quase sempre e sobre quase todos os assuntos, com algumas exceções, a gente pode falar sobre isso depois, a maioria é silenciosa. E, ao mesmo tempo, esse silêncio não significa que compreendeu e se calou. Não, é que não compreendeu direito e prefere ficar nesse negócio meio nublado do que gastar alguma energia, seja uma energia intelectual, seja uma energia social, né? De você ter que desgastar alguma relação, né? Ou uma conversa, porque é sempre mais fácil concordar, não é? Sempre é mais fácil concordar. Estamos numa discussão, o cara vai, tá bom. Você pode estar sendo prejudicado de forma irreversível ao concordar com alguma coisa. Mas é mais fácil do que você, entendeu? Porque a discordância requer uma movimentação, tem que sair daquela situação de inércia, né? Então, eu acredito que a maioria tem esse colapso cognitivo por isso, porque aí nós temos uma alimentação de dados muito precária, né, uma educação muito ruim,
o restante da alimentação de informações que ele vai montar a memória dele e, portanto, formar o imaginário, né? Onde ele vai juntar isso com as experiências próprias, né? Reais e cotidianas. O que isso vai formar na cabeça dele? Um amálgama mal interpretado de dados precários da educação, dados completamente manipulados, também na educação, mas mais ainda na mídia. Bom, hoje acho que está no mesmo nível, né? Então, isso se torna muito mais confortável ele seguir o fluxo. E como ele já tem essa tendência a não remar fora a não nadar contra nem mesmo na diagonal de uma correnteza, o que vai acontecer é mais fácil, ele vai continuar indo. Então, esses caras, alguns vão acordar com o tempo, com as coisas que vão acontecendo, porque eu acho que é meio inevitável que essa queda generalizada de inteligência vai prejudicar a vida das pessoas, tá? Porque não é algo que se resolve em uma geração. Mesmo que agora, a gente mudasse tudo, assim, melhorasse o sistema educacional, que está completamente defasado, falido, distorcido, podre. Está podre o negócio. O sistema educacional está podre. Eu tive essa impressão. Eu nunca mais tinha entrado, né, em universidade, faculdade, escola, nada, né? Aí em 2018, o professor Rodrigo Jungmann, professor de filosofia lá da Faculdade Federal de Pernambuco, me convidou para eu dar uma palestra lá. E eu estava lançando o livro em Recife, e aí foi 2016 isso aí, desculpa, era o lançamento do Bem-vindo ao Hospício. Eu fui lançar na Saraiva de Recife e ele me convidou, me levou lá na faculdade. Sabe a sensação de você entrar num lugar que tá podre, cara? Mas, assim, parecia um lugar meio abandonado, entendeu? Tinha um professor fumando maconha numa sala com meia dúzia de alunos lá e a porta aberta, ninguém tava nem se escondendo. Era de manhã isso daí, tá? Assim, tudo pichado, dentro, fora, em todo lugar. Tinha umas barracas, o pessoal acampando no gramado da universidade, assim, parecia Cracolândia. E aí aquilo, eu sei que isso é só uma coisa visual, né? Material, assim. Mas aquilo, para mim, mostrou, assim, que visualmente, como aquilo estava, entendeu? Porque quando você vê o nome, universidade, quando você vê a história, o que foi uma universidade, desde a criação lá da igreja, passando por toda essa construção da sociedade, discussão de ideias, o que foi a universidade, né? A ideia de abrir o universo, né? Uma cidade universal de ensino, de estudo. E aí a gente vê os prédios das universidades, pega lá as primeiras de Coimbra, Bolonha, Universidade de Paris, você pega os prédios dessas universidades, né? Aquela coisa, ela tem quase uma espécie de um símbolo assim de que ali se conserva o conhecimento. Era essa ideia que queria se dar, né? Como nas construções das bibliotecas antigas, né? Aí hoje os caras fazem uma caixa de sapato lá em grande escala e é um prédio, né? E aí a gente vê o que virou a universidade, cara. Assim, é um negócio podre mesmo. Essa questão visual é que nem o cara que está muito doente e aí começa a surgir aqueles negócios na pele, mas a doença é por dentro, entendeu? É assim que eu vejo e é assim que vai se formar os dois primeiros grupos. Esse primeiro grupo, que é o grupo dos acomodados, sempre a maioria da população vai ser assim, não adianta esperar muito mais deles. O problema é que o mundo que está vindo aí requer
um nível de compreensão de algumas ferramentas que esses caras talvez não consigam mais acompanhar. Quem assistiu a nossa live de ontem aqui com o Jaraguá, eu gostei muito da exposição do Jaraguá. Eu quero até chamar o Jaraguá e um outro amigo, o Dum, que também está estudando o mesmo assunto, para a gente continuar ali, porque dá para aprofundar. Depois que acabou a live, eu fiquei conversando com o Jaraguá até de madrugada ainda. Tinha um monte de outras coisas que precisam ser tratadas, né? E principalmente nesse aspecto. Então, com essas novas ferramentas, vão exigir novas competências, novas capacidades, que essas pessoas, devido a essa característica de acomodação, não vão, porque é da própria essência. Então, lógico que eu não estou falando, não dá para generalizar, mas em sua maioria pode contar que não vão conseguir acompanhar isso. Esse é o alvo principal desses transhumanistas, desses malthusianos, que o transhumanismo é para eles, né, do jeito deles, enquanto eles querem os golems aqui. Mas antes de chegar nos golems, eles preferem diminuir mesmo a população, que são aquelas pessoas que não vão ser aceitas nessa nova ordem mundial, nem no início dela, né? Porque a mão de obra que elas poderiam oferecer já não será mais necessária. Então, e o que eles vão oferecer? São pessoas que querem diminuir a população, né? Você toma um copo d'água do cara que quer diminuir a população? Se o cara te oferecer? Não, né? Então, a gente tem sempre que estar com esse pé atrás com essa galera aí. E aí, entra nessa área aí também como resultado de dados precários, né, da educação e depois da cultura, surge esse grupo de problemas cognitivos, que é esse grupo causado pela ideologia, né? O grupo onde está um número menor, embora proporcionalmente, assim, ao longo do tempo ele tem crescido, né? A ideologia está cada vez mais forte, embora as pessoas digam que não. É só analisar. Porque quando a gente fala em ideologia, é sempre bom repetir aqui. 448 pessoas, muito obrigado. Quando eu uso a expressão ideologia, a palavra ideologia, eu estou querendo dizer um conjunto de ideias. E essas ideias justificam-se a si mesmas. Elas se explicam e se completam. Porque elas não podem permitir que nada saia desse globo onde uma coisa explica a outra e justifica a outra. Porque qualquer confronto com a realidade, isso desmorona. É por isso que é ideologia, é um conjunto de ideias. Ela só precisa fazer sentido entre elas ali. Né? É por isso que ideologia só pega jovem ou adolescente tardio, né? Ou jovem tardio. Assim, só pega mentes jovens, mentes ingênuas, mentes despreparadas, mentes sem experiência na realidade, porque a realidade desmonta a ideologia. Então, por que você não vê movimentos ideológicos entre pedreiros, lenhadores? Eles não são ideológicos. As questões são muito mais pragmáticas quando tem discussões sindicalistas e tal. Por quê? Porque esse pessoal lida com realidade. Eles não são tão facilmente capturados por ideologia, embora isso, como eu disse, tenha crescido. Mas em sua maioria não. Então, a maioria, mesmo os NPCs, não são tão suscetíveis à ideologia, porque ela requer, com o tempo, fanatismo. É como uma seita. As ideologias políticas, eu não estou usando aqui a expressão, o termo apenas para política, tá? Mas estou pegando só esse exemplo. A ideologia política, ela tem todos os elementos de uma seita. Todos. Todos eles. Exclusão de não alinhados, afastamento dos demais, exagero de informações acima da capacidade de assimilação,
para que o cara sempre fique com aquela sensação de que não, eu discordei agora porque eu não consegui entender tudo ainda. Senão vamos, então é melhor eu aceitar mesmo, né? E a submissão total a uma liderança política ou religiosa, pseudo-religiosa, no caso da seita, né? Então, esse segundo grupo, que é menor, ele é, no entanto, mais ativo. Ele traz mais transtornos que o primeiro. Eu, nesse ponto, discordo ou pelo menos não concordo totalmente com o Carlo Cipolla, nesse livro As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, que ele diz que uma pessoa estúpida é a pessoa mais perigosa, é o tipo mais perigoso de pessoa. É a quinta lei, essa aqui, né? As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. E eu não concordo totalmente com isso, porque eu acho que a malícia deve sempre ser catalogada como pior do que a estupidez. Essa é a minha interpretação. Acho que isso é até, de certa forma, mais coeso, né? Um pensamento mais coeso. Mas só para vocês saberem, como a gente está na live de quinta, e eu gosto de compartilhar tudo com vocês, as 5 leis fundamentais da estupidez humana, a primeira delas é: todo mundo sempre e inevitavelmente subestima o número de indivíduos estúpidos em circulação. Entenderam? Lei número 2: a probabilidade de determinada pessoa ser estúpida independe de qualquer outra característica dessa mesma pessoa. Ou seja, o cara ser estúpido, não tem nada a ver com profissão, raça, cor, idade. O cara pode ser Transformer, pode ser o que ele quiser, pode ser o Napoleão, entendeu? Ele vai ser, não depende de nenhuma outra característica. Essa é ótima. A terceira lei: uma pessoa estúpida é uma pessoa que causa prejuízos a outra pessoa ou a um grupo de pessoas enquanto ela mesma não obtém ganho e possivelmente incorre em perdas, né? Ou seja, aqui ele está excluindo a malícia. Ele está falando que é o cara que causa prejuízo para outra pessoa, mesmo que ela não ganhe nada. E às vezes até perde, né? Número 4. Pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder devastador de indivíduos estúpidos. Essa aqui, essa primeira frase é demais, né? Ele põe: em particular, as pessoas não estúpidas esquecem constantemente que, em todos os momentos e lugares, sob quaisquer circunstâncias, lidar e ou se associar com pessoas estúpidas infalivelmente acaba sendo um erro que custa caro, né? Quer ter sociedade com estúpido, quer trabalhar com estúpido, você vai se dar mal, cara. E, repetindo aqui a quinta lei, uma pessoa estúpida é o tipo mais perigoso de pessoa, e é essa que eu discordo um pouco. Esse livro é muito bom, cara. Então, eu continuo achando que essa burrice da ideologia é pior que a outra burrice da acomodação. Mas não existiria uma sem a outra, né? E quando eu falar da terceira, vocês vão ver que as anteriores alimentam ou pelo menos permitem a próxima, né? Porque se não existe uma sociedade, a ideologia não se cria, principalmente do jeito que está sendo feito hoje, institucionalmente, pelas escolas e universidades e pela cultura monopolizada aí desse entretenimento tirado do fundo do Tietê, né? E falando desse terceiro grupo, onde a gente identifica uma série de tilts cognitivos, é o grupo que a gente percebe um elemento de desumanização, né? O homem deixando de ser homem no sentido de ser humano, né? E num nível mais amplo, né?
Você começa assim, lá em cima você percebe um rebaixamento das relações que envolvam questões transcendentais. A palavra não é relações aí. Todas as questões, eu vou usar não achei a palavra certa aqui, que envolvem todas essas instâncias da nossa vida, né? Você já começa rebaixando elas, tirando o que é transcendente, né? Que é esse materialismo, esse niilismo, e aí você tira aquelas certezas que derivam dessa ordem transcendente, que são aquelas da ordem natural, que é isso que deu origem à minha comunidade, ok? E essa questão do afastamento da ordem natural está transformando o homem em algo muito aquém do que ele poderia ser. Né? Tirou o transcendente, só fica imanente, só ficam as coisas materialistas, imediatas. Né? Você tira o eterno, você tira o infinito, e você fica com o palpável imediato, né? Sem nenhuma perspectiva diferente daquela tua dura realidade material que te cerca. A partir daí, você começa a perceber a realidade apenas com essa profundidade material. E isso vai, inegavelmente, limitar a sua inteligência apenas à compreensão de questões materiais. Então, sua capacidade de abstração, que é o combustível da imaginação, do imaginário, das ideias, da criatividade, isso vai ser reduzido àquilo que você só consegue expressar pelos seus próprios 5 sentidos. Então, tudo que envolver questões mais sutis, que exijam compreensões de nuances mais complexas, vão ser esmagados em uma linguagem de 200 caracteres, né? Mais que isso, você já vai começar a ter gente tendo cãibra no cérebro, né? E essa desumanização vai além. Como ela pode ser dividida em 2 campos, né? Você tem uma desumanização aí que é de origem biológica, né? Que está na nossa alimentação, está na água que a gente bebe, está nos medicamentos, em todo produto químico que colocam desde o início da produção até a embalagem, até chegar em você, né? Mais o ar, mais toda essa questão tem toda... que está dentro desse problema, questão biológica, né? E como o homem é psicossomático, né? Envolve também a questão psicológica aí, dessas tensões, né? Pressões culturais, essa pressa, a nossa fragmentação da comunicação, que a gente fala de 1 milhão de coisas, ninguém tem tempo para mais nada, não tem uma pessoa que você conversa que não tem a sensação de que as coisas estão passando mais rápido, o número de pessoas pirando cada vez maior, pessoas tomando remédio, usando droga, bebida, cada vez buscando umas muletas diferentes, né? E tudo, qualquer tipo de entretenimento vira vício, porque as pessoas estão precisando de muleta, né? Tudo fica viciável, né? Viciante. E nisso a gente tem o outro lado, o lado cultural, né? Porque estão querendo, do ponto de vista cultural, transformar homens em rascunhos de mulher, mulher em rascunhos de homem, né? E ambos com mentalidade de criança, com dependência de criança, com exigências de criança. Não é criança que exige coisa que não pode, que não dá, né? Que aí a mãe fala assim, não tem dinheiro. Ele fala, compra com cheque, né? Entendeu? Compra com cartão agora, né? Os mais modernos, né? Então, não é criança que faz isso. Não é criança que acha que tem direito de tudo.
Não é criança que acha que não tem responsabilidade nenhuma? Então eles estão transformando homens em macacos bonobos afeminados, mulheres em macacos bonobos masculinizados, né? E ambos macaquinhos, né? Todo mundo macaquinho, assim, e cada vez mais dependente, cada vez mais manipulável, porque quando você depende, você não tem independência nenhuma quando você depende, por isso que as palavras são opostas, né? Se você depende do governo, você é o cara menos independente do mundo, né? Então, o que tudo isso leva? Essa burrice está ajudando quem está no poder a se manter e criar mecanismos para nunca mais sair, né? Porque o que a gente percebe nesses três grupos aí, onde em cada um deles nós vamos achar exemplos incríveis de estupidez, né? Aqui você pode chamar meio de causa, meio de convívio, ou de simples agrupamento por semelhança, né? Não é nada muito preciso isso, mas acho que ajuda a gente a raciocinar, porque em todos eles, o que requer esse tipo de burrice? Burrice é a ignorância teimosa, né? No segundo caso aí funciona bem como teimosia, em alguns casos dos outros, mas no caso da burrice, da falta de inteligência causada, né, reunida ali no grupo das ideologias, isso sim tem a ver com essa malícia, e a malícia sempre é pior, entendeu? Eu penso assim, né? Porque o que ela representa, ela sempre vai carregar algo pior que a estupidez, né? Por isso que eu penso assim. Mas ambas, as três aí nesse caso, são assim. E todas elas exigem uma predisposição para que a pessoa se submeta a uma autoridade que ela não escolheu. Pensa bem se essa burrice, vamos chamar assim, vamos supor que é um sinônimo aí, vamos chamar esses três tipos aí de desinteligência, de falta de inteligência ou de colapso cognitivo, todos eles acabam apresentando duas vantagens para quem está no poder. A primeira é uma predisposição a se submeter a uma autoridade que ele não escolheu. Isso é muito importante de você colocar na cabeça de um escravo. E um escravo só vai aceitar isso se ele tiver um desses três tipos de burrice aqui. Entendeu? Ou ele aceita na boa, ou ele acha que ele nem acha nada, ele só concorda porque faz parte do grupo de ideias da sua ideologia, que formam a sua ideologia, ou ele já foi tão desumanizado que testosterona zero, entendeu? O cara perdeu completamente a sua essência, seja biológica, psicológica, e que acaba resultando na questão cultural, né? Também na cultural. Entendeu? Acho que ficou meio complicado isso, não? Então, vou repetir. Essa predisposição a aceitar, a uma dependência e aceitar a uma autoridade que você não escolheu. Os três casos aí, esse tipo de colapso na inteligência leva a essa consequência. E o segundo é a desmotivação de questionamento. O cara é desmotivado a questionar qualquer coisa, não é? Você já percebeu, assim, quando você está perto de alguma pessoa que se encaixa num desses três grupos aí de burrice aí, que esse cara, ele não consegue fazer questionamento. O primeiro aí, os acomodados e os desumanizados, não vão questionar. O segundo, não vão questionar e é capaz de não falar em nada. Mas o segundo não vai questionar, ele vai atacar. Ele tem, se aquilo for contrário, ele vai atacar, mas ele nunca vai questionar, porque questionar vai desfazer essa sua rede de ideias que forma a sua ideologia, né?
Então, acho que era isso que eu tinha para falar sobre esses 3 grupos. 50 minutos de live. Se vocês tiverem alguma pergunta ou for lembrando alguma coisa, eu vou falando no começo, durante a leitura dos superchats aí, quem puder mandar um superchat. Eu vou só ler um negócio que eu selecionei. Tem um livro ótimo aqui, ó. Até selecionei um trechinho para ler. Dorothy Sayers, As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem. Eu vou trazer um convidado aqui para a gente falar sobre estudo e aprendizagem. Aguardem. É um cara muito fera nesse assunto. E aí, olha que louco isso aqui, cara. Eu gostei muito. Louco não. É uma verdade absoluta aqui, né? Ela fala assim, ó. Os senhores já pararam para pensar quão estranho ou mesmo lamentável é o fato de que, atualmente, embora a porcentagem de letrados em toda a Europa Ocidental seja maior do que nunca, as pessoas tenham se tornado suscetíveis à influência publicitária e à propaganda de massa num nível até então desconhecido ou mesmo inimaginável? Você já parou para pensar que, assim, a propaganda é a comunicação de massa mais simples, né? Porque ela tem que ser objetiva, ela tem que te convencer a fazer alguma coisa, ela tem que ser um chamado à ação, né? Fazer você tomar alguma decisão. E ela, normalmente, por isso mesmo, ela tem uma característica de estar abaixo das línguas, das artes mais nobres, né? Um texto publicitário, mesmo que seja do maior deles, do maior dos redatores, aí o David Ogilvy, não é igual a um clássico da literatura, né? O clássico da propaganda não vai ser igual ao clássico da literatura. Tem seus níveis aí, né? Tem sua hierarquia. Então, você não acha estranho que num mundo onde todo mundo tem faculdade, a propaganda, aqui ele estava falando da propaganda funcionar, eu vou além. Você não acha estranho que a propaganda hoje seja uma reunião de estupidez, de vulgaridade, grosseria, burrice, nonsense? Não é verdade? Não é um sinal isso de que a sociedade, a cognição da sociedade está colapsando quando você vê que a língua mais simples, que a língua que deveria atingir todo mundo, é uma língua que beira a linguagem de macaco. Eu conversei muito com o Enio Mainardi, que Deus o tenha, sobre essa questão de propaganda. O homem era um gênio da propaganda, brilhante. E ele só falava, ele nem gostava de conversar sobre isso. Quando a gente falava, a gente que ficava cutucando ele para falar, né? E agora, o que você acha? Ele só falava assim: a propaganda virou uma merda tão grande que não dá nem para explicar. Ele falou, vamos mudar de assunto. Aí, daqui a pouco, eu voltava ao assunto, né? Ele falava, nessa época era bom, agora, os caras são burros demais, o cara copia mal copiado o que a gente fez há 40 anos atrás, vamos mudar de assunto. Porque até irritava ele, porque é um cara que amava a profissão. Então, para ele, o texto publicitário era um negócio sagrado, né? Os títulos, as chamadas, você convencer o cara falando de um produto, usando uma sacada genial, como ele fez com Tostines, como ele fez com Bala Kids, como ele fez com aquele Eu Sou Você Amanhã. Ele fez uma série dessas coisas que entraram para a história, né? Então ele me falava muito sobre essa... não muito em tempo, mas a profundidade do que em uma frase ele dizia sobre como ele estava enxergando o mercado publicitário era muito revelador, né? Então, que Deus o tenha aí. E um grande, grande abraço para Tereza Mainardi, que eu estou devendo uma visita para ela.
Se ela estiver vendo aí, um grande beijo. E então, se a gente vê que a propaganda, cara, tá num nível tão vulgar assim, usando, você vê, propaganda de um jornal como o Estadão, não era para falar nome, mas usando o funk carioca, meu. Entendeu? Como é que um negócio que se propõe a ter algum valor intelectual assim, eu falo, eu vou fazer um desfile de moda aqui, vou mostrar o terno que eu fiz aqui, vou passar merda nele na hora de exibir. Não dá para ver se convence as pessoas a comprar. Passar merda aqui no bolso, sabe? É um negócio inacreditável, cara. E isso, a cada dia, tá ficando até perigoso. Tá perigoso, meu. Que nem eu falei no Bem-vindo ao Hospício. Tá? Pam, 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 pam. Era isso, acho. Para pensar. Tem mais gente com faculdade agora do que... Tinha 50 vezes mais do que na época que eu era jovem. Mas tem muito mais gente burra, né, meu? E continuar nesse ritmo, nós vamos ter que fazer seguro contra coice. Tava falando isso para minha irmã hoje. Vamos ter que fazer seguro contra terceiros, do carro de incêndio e seguro contra coice. Nós vamos tomar coice na rua. Da promoção da minha livraria, que vai até o dia 27, em comemoração ao Dia Internacional do Livro, dia 23. Segundo a Suma Teológica, a assídia constitui uma tristeza em relação aos bens espirituais. A interpretação, eu não conheço isso em Tomás de Aquino, mas esse significado que eu uso é o que eu aprendi lá com o padre Paulo Ricardo, que ele coloca assim, como uma espécie de companheira da tristeza, né? Mas mais atrelada a uma espécie de preguiça, uma preguiça existencial, né, que chega às vezes a ser espiritual, e por isso que ela até se confunde e se mistura um pouco com tristeza. Essa é a compreensão que eu tenho, mas eu sei que esse tema das virtudes, eu fiz uma live aqui e tentei deixar isso até bem claro, que ali é um rascunho meu aqui, muito mal feito, assim, porque esse é um tema que simplesmente a pessoa mais inteligente do mundo se dedicou a ele, né? Então, se São Tomás de Aquino falou num assunto, a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando fala, porque até para ter certeza se a gente entendeu a profundidade dos seus comentários, tem que estudar pra caramba, né? Eu não me considero um estudioso de São Tomás de Aquino, porque eu admito, eu não estou à altura, cara. Eu não consigo mesmo. Eu tentei a Suma Teológica, eu não vou abandonar, eu vou tentar, não vou abandonar, mas assim, sabe quando você vê que você está carregando um peso maior do que você aguenta? O pessoal de academia deve conseguir imaginar melhor isso. É o que eu senti, tá? Obrigado, André Augustini. E muito obrigado aí, ótimo comentário e pela colaboração, tá sempre aqui também. Obrigado, Peter W. A simples interpretação de texto é um tormento para os alfabetizados funcionais. Lamentável, o que fazer? E o pior é esse número, o número de analfabetos funcionais, porque um desses traços do analfabetismo funcional é o cara não saber o que é isso, né? Então o cara não sabe, né? É uma doença que só os outros percebem o sintoma. A própria pessoa não percebe o sintoma da doença. A perda de inteligência é algo, talvez seja a única perda
que quanto mais perde, menos percebe, né? Quanto mais o cara perde a inteligência, menos ele percebe que ele perdeu, né? Muito obrigado, Peter. O que fazer, né? Ele está falando. Eu acho que assim, trabalho de formiga, acorde um, né? E assim, cada um tentar fazer dentro da sua área o que está ao seu alcance, sem essa ideia de perfeccionismo, entendeu? Estou aqui, ó, com todos os problemas dessa minha explicação, eu estou tentando acordar as pessoas. Eu sei que não é nada acadêmico, vai ter gente que fala, ai, cadê as fontes, cadê, né? Aí eu sempre indico uma loja de fontes que tem na Radial, que vende fonte, chafariz, né? Mas porque a gente está lidando com uma massa acomodada, despreparada para esse tipo de questão, uma massa que ou biologicamente ou culturalmente já foi desumanizada, e aí no meio nós não vamos debater com essas pessoas porque elas não querem debater, elas não querem chegar a um consenso de realidade, ela não está a fim de buscar a compreensão da realidade, ela está a fim de impor uma posição política, ou uma versão, ou uma narrativa, ou uma agenda, né? Então não é a mesma coisa e aí não dá para fazer junto, né? Fique agora com o mais importante de tudo que a gente faz aqui, é uma mensagem que eu passei ontem para quem viu a live, mas a maioria não viu. Muito importante. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom feriado para vocês amanhã.